Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô cheia de roupa porque eu tô com muito frio. Hoje tá muito frio aqui. Antes de começar o vídeo, né, curte, comenta, compartilha, que eu nunca falo essas coisas. Aí eu falo, nossa, eu devia ter falado. Enfim, hoje eu tô aqui com o João, ele vai se apresentar pra vocês. E a gente tá aqui pra falar um pouco sobre livros, que eu acho que é uma paixão em comum, assim, que a gente tem, né? Sim. Oi, gente, eu sou o João, eu tenho 19 anos, faço Direito e conheci a Ana aqui da paróquia mesmo, né? É verdade. Eu lembro de você desde pequeno. Sério? Nossa. É porque a gente convive, né, junto. Sim, tipo, mesmo que a gente não se conversasse, tipo, tem algumas pessoas que eu não sei, estão tão presentes aqui na paróquia, que tipo, eu lembro desde pequeno delas. Ai, que legal. E a gente viajou pra Portugal ano passado junto, e eu acho que foi quando a gente começou a conversar mais, assim, né? Tipo, E a gente começou a conversar justamente sobre livros, né? A gente descobriu essa paixão. Na verdade, eu já sabia que você tinha escrito livro, né? Mas da gente tentando ir na livraria junto. A gente tentou. E não deu certo. Você não conseguiu ir também, a gente não foi, né? Não, você foi. Não, mas eu fui numa outra livraria. Aí a gente queria ir em uma livraria específica, desde o começo da viagem. Sim. Aí já antes de ir pra lá, já tava tipo assim, a gente vai nessa livraria, não sei o que, só que era mais difícil de conseguir horário, tinha que pagar, reservar, sei lá, fazer o quê. E aí a gente não conseguiu. Mas enfim, tudo bem, a gente tem que voltar lá um dia. Tem que voltar de novo. No final a gente foi em algumas livrarias, mas que não eram tão importantes. Mas, né? gente, uma coisa, eu fui lá, eu fui com a Camila, né, na livraria. Eu fiquei super emocionada, porque tinha os livros que não tinham aqui no Brasil. E tipo, eu quase chorando assim na livraria. A Camila conta até hoje, ela fala assim, nossa, a gente chegou e a Ana tava tipo assim, o olho cheio de lágrimas. Meu Deus, eu não acredito. Foi muito legal, porque assim, sempre quando eu vou na livraria, eu gosto de ver, tipo, vários livros, sabe? Eu gosto de folhear, enfim, então acaba demorando um tempinho. E lá, tipo, não podia demorar, né? Era tudo cronometrado. Tipo, você queria visitar o máximo de coisas possíveis, né? E daí eu falei, não posso demorar. Daí, tipo assim, eu queria pegar um livro de algum escritor português, né? Por estar em Portugal, né? E aí eu tava lá na sessão olhando assim, eu tinha escolhido um livro. Aí eu fui perguntar pro cara da livraria, né? Eu falei, você conhece esse cara? Ele é bom e tal? Eu falei assim, eu não conheço muito e tal, mas eu tinha gostado do livro. Ele falou assim, não conheço muito, não sei se ele é bom. E daí, tipo, ele falou, mas esse livro aqui, um outro livro, né? Mas esse livro aqui, ele é bom e tal. Se fosse você, eu levava esse, porque esse escritor é super famoso e tal. Daí, tipo assim, no final, eu fiquei me sentindo mal, porque eu falei, não, acho que eu vou levar esse que eu escolhi mesmo. Obrigado pela indicação, mas eu não ligo. tipo isso. Que vergonha. E no final, ele que tava no caixa também. Nossa, o cara tá em todo lugar. Sim. Meu Deus. Foi. Mas aí você levou lá o livro dele, não que ele tinha indicado, né? Mas o livro lá que era português também, né? Nossa, muito legal. Muito bom. Você leu? Era um escritor, tipo, atual, né? Contemporâneo. E eu não costumo ler livros, assim, de escritores contemporâneos, sabe? E aí eu adorei, assim, tipo, muito bom. Legal. Eu tenho um autor português, dois autores, na verdade. Um é o José Luiz Peixoto e o outro é Matilde Campilho. Nossa, eu amo os dois, assim, muito. E aí tem um livro dele e uma outra versão do livro dela que eu tenho, só que é uma versão... Tipo, que tem mais coisas no livro. Que só tinha lá em Portugal e eu consegui pegar. Gente, eu tava tipo assim, abraçada com os livros, com esses livros. Porque não tem aqui, né? E aí eu, nossa, abraçada com o livro, li, amei, muito bom. E aí é muito legal isso. Uma coisa que eu até já comentei em algum podcast há muito tempo atrás. Quanto é muito louco você pensar que um autor, tipo, às vezes de outro país, de algum outro lugar, possa, tipo, mudar a sua vida ou afetar a sua vida de alguma forma. Tipo, às vezes está escrito alguma coisa no livro que te faz pensar e muda a sua perspectiva de algum jeito. E é muito louco pensar isso, porque, tipo assim, a gente tá numa cidadezinha do estado de São Paulo, no Brasil, e, tipo, o autor nunca... muito provavelmente, a gente nunca vai conhecer o autor, ou, tipo, nem sabe da nossa existência. Não é muito louco pensar isso? Sim, você pensa sobre? Sim. Tipo, sempre acontece que, pra mim, todo livro que eu leio é como se ele conseguisse transformar de alguma maneira a minha vida, sabe? Mesmo que às vezes eu não sinta isso de uma maneira muito externa, eu sei que lá dentro está acontecendo alguma mudança. Então eu digo que tipo, eu sou um retalho de todos os livros que eu já li e ainda vou ler, porque eu acho que eu aprendo muito, sabe, lendo.
E, por exemplo, tem livros, assim, que pra mim, tipo, fazem parte da minha vida, sabe? Como se eles estivessem literalmente gravados em mim, porque, nossa, eu acho muito bom, de verdade. Tem um que, acho que você deve conhecer, é bem famoso, O Morro dos Ventos Uivantes. Ah, sei. Eu li, acho que eu li ano passado, não faz tanto tempo. Eu tinha tentado começar a ler quando eu era menor, mas eu não estava entendendo nada, e aí eu desisti, sabe? Mas depois de um tempo, né, eu falei, vou dar uma segunda chance. E, nossa, assim, muito especial pra mim, de verdade, é um livro que eu guardo, assim, no meu coração. Isso, duas coisas que eu acho muito legal é que, tipo assim, o primeiro é que às vezes a gente lê um livro numa idade e tem um impacto na gente, às vezes nem tem tanto, assim, e a gente vai ler um tempo depois e parece que, tipo, tem camadas no livro. Você fala, nossa, como que eu não, tipo, não enxerguei isso? Ou às vezes você teve uma vivência e aí você entende melhor a vivência do personagem ou, tipo, daquilo que tá descrito no livro. Você já experimentou isso? Sim. Tem um que eu falo que é o meu livro favorito da vida, assim. E olha que eu sou difícil de escolher alguma coisa favorita. Eu sou muito chato com isso. Chama Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. É famoso, eu nunca vi. Nossa, é perfeito, assim, tipo, nossa, eu adoro, porque ele é um livro que ele vai contar a história de uma personagem, né, que é fictícia, não existe, mas conta desde pequeno até ele, tipo assim, já adulto, sabe? Então, cada fase da sua vida, você consegue enxergar um pouco do que o livro está contando, porque, tipo, sabe, se você é mais criança, você vai se identificar com ele no começo do livro, que ele é pequeno. Se você é jovem, você vai se identificando com ele no meio. E é muito interessante porque, assim, ele, apesar de contar a história, ele traz muitas camadas, né, que você disse, e é muito subjetivo, porque, assim, a história, né, a personagem se chama Eugênio, se não me engano, e ele está em busca o livro inteiro de, acho que, alguma forma dele se sentir visto pelas pessoas, ele está buscando uma identidade, sabe? E aí você acompanha ele desde criança, o que ele pensava ser identidade. Então, por exemplo, ele vinha de uma família mais pobre, assim, e aí na cabeça dele, para ele ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, para que ele fosse visto pelos outros, ele só conseguiria isso se ele fosse médico, porque daí ia trazer dinheiro, ele ia estar numa carreira... Ele tem um status. E aí, tipo assim, ele consegue se tornar médico, só que aí você percebe que, tipo assim, ainda não é o suficiente, ele não tá feliz. E aí, por exemplo, aí vai falar, então, já que só isso não adianta, eu vou atrás de um casamento em que eu posso casar com uma pessoa que faça parte de uma família poderosa, uma família rica, então eles casam com uma mulher lá que ela é, tipo assim, ela é super influente lá na cidade dele. E ainda assim ele não fica, assim, satisfeito, sabe? Então é muito... Eu não vou contar mais, porque não vai dar spoilers. Mas assim, você percebe que, tipo, ele vai buscando isso, e aí muitas vezes você fala, caraca, quantas vezes eu já pensei igual ele, sabe? De querer, tipo assim, buscar alguma coisa que eu acho que vai me trazer felicidade, mas no final... Sim, ou que as pessoas esperam também, tipo, de suprir algo em você com aquilo vazio, que as pessoas acham que vai ser melhor pra você. Só que às vezes a pessoa nem te conhece, às vezes tipo, a sociedade tá falando, nem sabe o que passa na sua vida. Sim, e tipo, nossa, é muito bom. Tipo, chega no final, você fica muito emocionado, sabe? Com toda a história. Tanto que aparece no meio da história uma outra personagem que meio que vai... ajudando ele nessa jornada, tipo, vai mudar, assim, todo o pensamento que ele tinha sobre a vida, sobre... É muito por isso que chama, né? Olhar os Lírios do Campo, porque é tanto que é uma passagem do Evangelho, né? Que vai falar muito disso, de tipo, você viver a vida de uma maneira mais tranquila, assim, sem se precipitar muito, sem buscar algo que, tipo, no final não vai te trazer liberdade, nem felicidade. E, tipo, de perceber também as coisas pequenas, né? Tipo, os lírios do campo, perceber, nossa. Camadas, tem camadas. E uma outra coisa também que eu ia falar, e que eu acho legal, é de como a gente se projeta nos livros. Tipo, eu acho que, independente daquilo que você falar, às vezes, tipo, eu falo por mim, às vezes eu leio coisas que é, tipo, exatamente aquilo que eu tô vivendo, tipo, uma personagem tem tudo a ver comigo, e às vezes é uma coisa X, tipo, não me identifico em nada, não tem nada a ver, só que em algum momento eu acho que em alguma parte eu consigo me ver ali. Tipo, independente de qual seja o livro, qual seja a história, se seja ficção ou não. E você sente isso também, que, tipo, de alguma forma o livro conversa com a gente, tipo, não sei explicar, é uma coisa pra mim que eu acho inexplicável.
que às vezes uma frase bate fundo, assim, e vale pelo livro inteiro. Às vezes o livro nem é essas coisas, assim, às vezes nem tem tanto impacto, só que tem uma frase, uma passagem que bate e você fala, nossa, uau. Tipo assim, eu tô lendo um livro, né? E é muito interessante porque, assim, ele tem vários personagens, enfim. E tem um específico que ele tava passando lá numa parte do livro, por uma fase. Eu falei, caraca, sou eu. Tipo, eu tô escrevendo sobre mim aqui, sabe? Porque, tipo, ele também tava fazendo direito no livro, né? A personagem faz direito. E eu falei, caraca, tipo, é sobre mim. Eu falei, tipo, eu tinha que ter lido esse livro nesse exato momento. Nesse exato momento, sim. Porque, tipo, bateu muito forte, sabe? E eu digo assim, que a impressão que eu tenho é que cada livro que eu leio é como se eu não sei, eu crio um relacionamento afetivo com os personagens, sabe? Como se eles fossem meus amigos. Reais. Sim. E aí, quando eu termino o livro, tipo, bate aquela deprê. Uma saudade. Porque eu tô dando adeus pra eles, sabe? Tipo, eu tô abandonando eles. Sim, é verdade. Coisa de louco, né? Só maluco conversando aqui. Mas eu tenho muito isso, sabe? Eu acho que tem livros que parece que me tiram literalmente da realidade. Eu me transporto pro mundo deles. E, por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes aconteceu isso, sabe? Foi muito bizarro, assim. Parecia um feitiço. Você foi pra lá e voltou. Sim. E aí, tipo, nossa, quando eu fechei o livro que eu tinha terminado, eu fiquei, poxa vida, o que eu faço com a minha vida agora, né? Porque eu tava vivendo aquilo. E eu acho muito legal porque a sensação que eu tenho é que eu já vivi tantas vidas lendo os livros, sabe? Eu já morei em tantos lugares diferentes e que ninguém sabe, tá guardado comigo, é como se fosse um segredo, sabe? Que eu tenho. Isso é muito louco. Porque é realmente assim, as pessoas não sabem, mas eu já fui pra lá, eu já vivi naquela época. Sim. E teve essas experiências. Isso eu acho muito louco também, da forma como, às vezes, uma história que não tem nada a ver com a sua vida ou com algo que você viu, e às vezes você se identifica tanto que você consegue, tipo, sentir o que a pessoa tá sentindo e, tipo, viver aquela experiência, e aí você sai daquilo como se você tivesse realmente vivido. Eu acho isso muito louco. Sim. Isso acontece muito comigo com os poemas do Fernando Pessoa. Que legal. É muito legal, porque a forma como ele escreve, eu não sei, tipo, é como se a dor que ele sente passasse pra mim, sabe? Porque é como se ele conseguisse realmente, tipo, fazer com que você entendesse o que ele tá passando, mesmo que você nunca tenha, tipo, vivido as experiências dele. É muito legal. Nossa, gente, eu amo. E eu queria saber como é que você começou, né? Tipo, nesse mundo da leitura, assim, dos livros, se foi uma coisa, tipo, já desde a escola, se foi depois mais velho, como é que foi isso? Então eu digo que eu dei muita sorte com a minha família, porque meu avô, ele foi bibliotecário a vida inteira dele. Mentira, que legal! Sim. Nossa, de família! Gente, não sabia disso, eu também descobri. E aí, por exemplo, ele, na época que ele era bibliotecário, né, não tinha, era muito manual, não tinha essa coisa de computador, enfim. Então, para catalogar os livros, para escrever os resumos, era ele quem fazia. Então, tipo assim, ele sempre levava os livros da biblioteca para casa dele para poder, tipo, depois... Fazer isso tranquilo. E aí eu acho que a minha mãe, vendo isso, também acabou criando muito interesse pelos livros, sabe? Legal. Tanto que hoje em dia ela é jornalista, né? Então ela tá sempre lendo. E é muito legal, porque na casa do meu avô, né, ele tem um porão, tipo, abarrotado de livros. Parece uma mini biblioteca. Gente, é um tesouro, né? E, tipo assim, livros muito antigos, sabe? Que eu falo, caraca, eu vou sair de dinheiro. Você vai ter primeira edição limitada. Sim. Legal. E, tipo, por exemplo, é muito legal também que na mesa dele, ele é uma pessoa muito religiosa, né? Então, ele tem, tipo, vários livros religiosos, mas ele tem, tipo, umas 5 bíblias diferentes e todas abertas, assim, todas que ele realmente usa. E é muito legal, porque você vê que, tipo, ele já pega aquela noção de versões, traduções diferentes, que o pessoal da leitura, né, é muito encucado com isso, né? Tipo, tradução de quem? Cara, mas isso aí é uma coisa, tipo, que às vezes as pessoas não dão muita bola, mas a tradução faz muita diferença. Muita diferença. E aí, enfim, né, meu avô, então, sempre esteve muito presente nesse universo da leitura. E depois minha mãe, né, então, como jornalista, ela sempre lia bastante. Então, assim, dentro de casa sempre teve muito disso. E
E aí eu lembro que os primeiros livros que eu comecei a pegar, a querer ler por interesse próprio, foi Diário de Banana, né, que eu tinha falado pra você. Eu acho que abriu as portas, sabe, para esse mundo da leitura em que eu mesmo ia atrás e queria saber, que não era obrigado E é por uma ninguém. série de livros, né? Então eu acho que, tipo, isso também pega bastante, né? Porque você entra naquele universo e tem vários outros, tipo, tem uma continuação de outros livros, né? Sim, tipo, eu lembro que eu comecei a ler, eu acho que eu tava, sei lá, no quarto, quinto ano. Então na época não tinha ainda lançado todos os livros, tava... Eu acho que eles tinham lançado metade dos livros. Eu não sei quantos tem hoje. Eu acho que ainda continua Tem lançando livro. Eu acho que É que dá dinheiro, né? Então então, vamos lá. é o produto, né? E aí eu lembro que assim, eu tinha pedido de amigo secreto os 2 primeiros livros, né? E aí eu ganhei, eu lembro que eu comecei a ler, enfim. E aí minha mãe percebia que eu tava gostando, então era muito engraçado, porque eu terminava de ler um livro, a gente ia na livraria, eu comprava mais 3. Aí terminava de ler os 3, então foi muito legal, sabe, essa dinâmica, eu gostei muito. E aí, depois que eu terminei, né, de ler Diário de Banana, eu fiquei um tempo, não sabia o que Você fazer. fica tipo, meu Deus, assimilando. Porque como eu não conhecia quase nada de livros, e pra mim aquilo era tipo o ápice da leitura, de literatura, né? Eu falei, caraca, pronto, acabou, agora eu não tenho mais o que ler, né? Mas na escola sempre tinha, eu lembro que a gente era obrigado a alugar a cada 2 semanas o livro na biblioteca. Sério? E não podia, tipo, tinha gente que burlava, né? Não lia. Mas era porque, na época, a minha professora de português mandava a gente escrever uma ficha literária de cada eu tive livro. isso na escola também. Não, é verdade, isso é uma coisa comum. E aí, tipo assim... Para forçar as pessoas a lerem. eu acabava tendo que ler, sabe? Porque, tipo, se eu não lesse, eu não ia conseguir escrever essa ficha. E aí eu lembro que eu gostava, assim, porque eu pegava uns livros muito interessantes, sabe? Eu não tinha preguiça de, vou pegar o livro mais fininho pra... Tipo, com mais imagens. Então, e eu lembro que o professor fiscalizava também. Sério? Eu podia pegar, tipo, com imagem ou um livro muito infantil, sabe? Que ela sabia que... Que você podia fazer melhor, eu já li. E aí, tipo, teve alguns livros que eu lembro até hoje, na época que eu li, porque me marcou muito, sabe? Tem um que se chama O Bonequeiro de Sucata. Nossa, muito legal, muito legal. Eu lembro que, tipo, me marcou bastante. Eu lembro que eu adorei ler esse livro. Tanto que eu até procurei depois pra comprar, pra ter, porque eu gosto também, Tipo, sabe? tem valor afetivo, né, do livro, é verdade. Caso, tipo, alguém vá na minha casa, eu possa mostrar. Esse livro foi importante pra mim. Só que, enfim, eu acho que na época que eu procurei já tava muito caro, enfim. Porque é um livro nacional. E teve outro também que foi muito legal, acho que o nome era Papai Perdeu o Emprego. E, nossa, é muito engraçado, sabe? Porque conta a história de uma família, né? Que o pai perde o emprego, e era uma família meio rica, assim. E aí eles têm que se virar, sabe? Pra conseguir juntar dinheiro. Então a família inteira, tipo, se ajudando, assim. É muito legal, porque mostra esse contraste, né? De quando o pai tinha emprego e depois... A mudança de vida da família, né? Sim, e, tipo, eles colocam isso de uma maneira tão leve, tão engraçada que eu lembro que, tipo assim, também me marcou bastante, sabe? Mas enfim, aí depois de um tempo, eu lembro que tinha alguns livros que eu comprava na livraria, mas não era um hábito, assim, que eu tinha. Eu lembro que eu li um chamado O Vespeiro, muito legal também. Eu não sei, É faz tempo que eu li. Não, esse já é internacional. E ele é mais contemporâneo, assim. E... os outros também eram contemporâneos, né? E eu lembro que... Eu não sei se... porque o livro tinha algumas ilustrações, eu não sei se era ilustração ou se o escritor que era o mesmo que escreveu Coraline. Sério? Aquele livro. Não, então... Não era. Foi então, ele que escreveu, né? Sim. Eu tenho medo do livro até hoje. Mas foi a ilustração. O mesmo cara que ilustrou o livro da Coraline ilustrou o Vespeiro. E é tipo um estilo mais de suspense. É um livro bem estranhinho, assim. Eu acho que é isso, essa palavra, que é meio tipo estranhinho, assim. É que não chega a ser terror, porque não é, mas é uma coisa meio suspense, uma coisa ali. Sim, era tipo. É que eu não vou lembrar exatamente como era, mas acho que o irmão. Conta a história de um adolescente que o irmão dele, tipo, acaba de nascer. E aí, nos sonhos dele, ele começa, tipo, a ver que estão construindo várias vespas, estão fazendo no porão da casa dele um vespeiro,
pra colocar o bebê que nasceu dentro desse vespeiro e comer esse bebê. Ai, Era muito... E aí ele tinha esses sonhos. Entendi. E aí, tipo, começa a misturar muito realidade com sonho. Eu lembro que na época eu li, eu fiquei meio assim, mas eu tinha gostado, sabe? E aí tinha outros livros também que eu acabava lendo, mas que acho que não era um hábito, era assim, esporadicamente. De vez em quando você lia, alguma coisa assim. E aí eu lembro que chegou uma época, que eu acho que tinha uns 13 anos, ou 14, que eu fiquei obcecado por Senhor dos Anéis. Eu não sei porquê, tipo, caiu em essa obsessão do nada, assim. E aí eu falava, não, eu quero ler os livros antes de assistir os filmes. Porque... E são os calhamaços, assim, né? Sim. Porque, por exemplo, já tinha acontecido isso comigo com as Crônicas de Nárnia. Que quando eu era criança eu gostava bastante dos filmes. E aí meus pais compraram o livro e eu não consegui ler, porque... Você tipo, via o filme na sua cabeça. E tipo, e as Crônicas de Nárnia, o livro O Azar, de ser literalmente igual ao livro. Tipo, porque às vezes quando eles fazem filme, eles adaptam bastante. Mas assim não. Eu nunca assisti. Eu li, mas eu não assisti. Sério? Nossa, eu adorava quando era criança. E só que assim, tinham também outros livros, né? Das Crônicas de Nárnia. Os filmes são só 3 livros, né? E eu lembro que eu consegui ler os outros livros, que não tinham filmes. E eu tinha gostado, mas assim, com o filme atrapalhou muito. E aí eu falei, não, eu preciso ler primeiro os livros para depois assistir os filmes, né? E aí na época também foi muito difícil de achar. Tipo assim, cada livro tem uma história. Isso é muito engraçado, isso né? é legal. Porque na época foi muito difícil de achar, porque era a época que eles estavam fazendo a transição. Porque antes do Senhor dos Anéis, eles tinham uma editora e hoje em dia é outra. E a época que eu fui atrás, estava nessa época de fazer essa transição de uma editora para outra. E tava muito difícil de achar. Aí fica difícil de achar da edição antiga, né? Nossa, é verdade. E aí, tipo assim, até tinha bastante, mas era aquela edição, tipo, econômica. Que eu não sei, tem até um nome. Não era de bolso. Mas é que é, tipo, aquela... A página branca, sei. Tipo, as letrinhas bem miúdas. Nossa, eu leio. As Crônicas de Nárnia é assim, né? É verdade. Não, mas não é tão miúda a letra. Não, mas a página branca. Me incomoda bastante. Gente, isso é muito coisa de leitor, né? De páginas amarelas, páginas brancas. Sim, é o toque, a nossa. fonte. Sim. E aí, tipo, tava muito difícil, daí no final eu consegui achar. E aí eu comecei a ler. Nossa, eu lembro que eu adorei, assim. Na época foi um pouco difícil, porque tinha muitas palavras que eu não sabia o significado. Então, eu lia, tinha que parar, pesquisar no celular o significado da palavra, sabe? Eu lembro que o meu marca-página era um papel dobrado, assim, que eu ia escrevendo o significado de cada palavra, caso repetisse. Porque senão eu me perdia. Nossa, eu achei genial. Eu nunca fiz isso. Mas foi o único livro que eu fiz. Não, mas é legal isso, porque, tipo, primeiro, pra vocês verem como, tipo, é uma coisa que enriquece o vocabulário, né? Sim. Você lê, você aprendeu palavras novas, aí você escreveu, então memoriza aquilo. E aí eu lembro que no começo eu dei uma penada, assim, porque não entendia muita coisa, pra mim era um pouco difícil. Mas aí chegou um momento que, tipo assim, quando eu comecei a ler, porque são 3, né? Eu tava lendo, tipo, o segundo pro terceiro, tipo, a minha rotina era ir pra escola, voltar pra casa, fazer a tarefa o mais rápido possível pra passar a tarde inteira lendo. Nossa, eu fazia isso também, eu ficava a tarde inteira lendo. Tipo, pra mim era, assim, o ápice da minha rotina, assim, eu adorava fazer isso. E aí eu lembro que, tipo, eu ficava sentado, assim, eu só lendo. E aí era muito legal também, porque quando eu não entendia alguma cena no livro, eu ia atrás no filme pra, tipo, assistir só aquela cena em específico, porque eu conseguia visualizar e entender melhor. Porque era muita descrição, era muito detalhe, às vezes eu acabava me perdendo. Sim. Mas eu lembro que foi muito bom, porque foi o meu primeiro contato, assim, com uma literatura mais profunda, sabe? E eu acho que foi uma segunda fase da minha vida, assim, que abriu de novo as portas para a literatura. E depois de ter lido O Senhor dos Anéis, acho que eu nunca mais parei, sabe? Eu fiquei constante nesse propósito de buscar ler cada vez mais livros, conhecer mais dos autores. E assim, foi aquela coisa, eu terminei de ler os 3 livros, eu acho que eu li, tipo, foi uns 6, 7 meses, assim, para ler tudo.
E eu lembro que eu terminei e foi aquela sensação de novo. Tipo assim, o que Meu eu vou fazer na minha Deus. vida, sabe? E agora, que livro eu vou ler, sabe? Porque. E realmente, Senhor dos Anéis é um universo, né? Tipo, é um Aham. universo que o autor criou. Sim, sim, tipo, tem a língua própria, tem tudo deles, assim. Nossa. E eu fiquei obcecado na época. E aí, tipo assim, na minha cabeça não teria outro livro de fantasia igual ao Senhor dos Anéis, sabe? Porque pra mim aquilo lá foi, tipo, O auge, você o já começou auge. com o auge, né? E eu lembro que até tentei ler Harry Potter, mas eu já Nossa. tinha assistido os filmes. Ah, E ele aí já não estragou a rolou. experiência. Não rolou, foi péssimo. Eu lembro que tipo, eu parei no começo e eu falei, nem vou forçar porque eu sei que não É. vai adiantar. E, mas enfim, aí depois eu fui tentando ler alguns livros um pouco mais aprofundados. E eu lembro que tinha uma época que eu lia também bastante livros religiosos, assim, porque. Nossa, você era novo, né? Tipo, Uhum, queria. sim. Tipo, que também foi uma prática que eu comecei, assim, mais ou menos pequeno, adolescente, que eu, é, tipo, tento permanecer até hoje, né, para conhecer também da espiritualidade, da religião. Então, vida de santo, e eu gostava muito, assim, porque é uma forma de você ler biografia, né? É. E assim, por exemplo, a história de uma alma, de Santa Teresinha, no caso autobiografia, É. é um livro que eu li do Cura da Ars também, muito legal, muito Sério, que interessante. legal. Teve nossa, que eu achei fantástico a época que eu li, foi tanto que foi na pandemia, que chama A Montanha dos Sete Patamares, que vai contar a história de um monge que ele, tipo assim, no começo da vida dele ele era super ateu, assim, super revoltado com tudo e com todos. E aí, tipo assim, ele conta desde a trajetória da vida dele, né? Desde pequeno até o momento que ele tá escrevendo. E é muito legal, você vê como uma pessoa, tipo assim, ela é transformada inteira, assim, tipo, pra ir de um extremo ao outro. Nossa, foi muito interessante na época que eu Eu li. acho isso muito legal, tipo, da parte de biografia, principalmente essa questão da espiritualidade, né, de ser livro de santo, assim, que eu acho que torna mais concreta a experiência da religião. Uhum, Tipo, você vê alguém que passou realmente por aquela experiência, ainda mais quando é autobiografia. uhum. É, tipo, mais palpável, parece, assim, né? Torna mais, tipo, eu posso viver isso também. Ainda que seja, tipo, às vezes, sei lá, tem uns santos, assim, que viveram uma espiritualidade muito, assim, tipo, Radical, né? radical. E não só isso, mas, tipo, experiências místicas, assim, que nem todo mundo vai viver. Uhum, Só que tem uns, tipo, sei lá, Santo Agostinho, que você vê, tipo, o antes dele e o depois. sim. Que foi totalmente transformado. Eu acho isso Uhum, também, tipo, dá um conforto, assim. É, tipo assim, sim. é possível. Aham. Tipo, esse do monge, né, que eu li da Montanha dos Sete Patamares, ele nem é santo. Então, assim, não é uma história de um santo. É tipo, é algo. Eu não sei, porque não foi algo. Eu acho que tipo, a meta dele era atingir de uma maneira espiritual as pessoas que estavam lendo, mas também ele se utiliza muito da literatura, porque ele mesmo, ele fala, né, que quando ele era jovem, ele queria muito ser escritor, Que ele chegou a dar legal. aula de letras. Então, assim, você vê que é uma pegada realmente mais literária, sabe? Por Aham. isso que eu gostei muito na época que eu li. E aí depois também, assim, eu ia atrás de livros um pouco mais clássicos, então, é, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, do Ah, eu Dostoiévski. sei. Esse eu Você já li, leu esse daí? li. Eu li. Eu não li esse. E aí, mas assim, eu acho que eu vou ter que ler de novo. Não, eu Porque acho ele é não. muito complexo, né? É Todo muito mundo fala. complexo. E É, tem assim, camadas. muitas camadas. E, nossa, é muito fluxo de consciência, Eu sabe? amo fluxo de consciência. Aham. Nossa, eu não sabia que tinha, agora eu vou querer Sim, e ler. tipo, enfim, chegava a ter um capítulo inteiro só passando assim na consciência da personagem, você Uhum. lendo o que ela tava passando dentro da cabeça dela. E eu lembro que no final, porque a história conta um pai, né, que morre e aí eles tentam descobrir quem matou. E eu lembro que eu terminei o livro e eu falei, ué, mas quem que matou? Porque, tipo assim, na minha cabeça. É muito louco, assim. Só lendo pra você entender, porque eu também não quero dar spoiler. Mas, assim, tem uma personagem lá que fala que mata, né? O cara. E aí. Mas quando eu tava lendo, eu falei, não, ele tá mentindo, não é verdade. E aí, tipo assim, eu continuei lendo esperando aparecer o verdadeiro assassino, Aham. sabe?
E aí a história acabou, você não apareceu, eu acho que era aquele lá. Eu acho que era aquele lá, ele não tava louco não, ele realmente se matou. Mas, enfim, também, eu acabei lendo e gostei, mas também foi o único livro dele que eu li. Assim, mas eu quero ler Crime e Castigo, né? Que Nossa, eu quero muito ler esse livro. Tipo, esse aí, tipo, tá na minha lista, assim, de leituras pra fazer. E enfim, fui pegando outros também. É que agora eu não vou lembrar. Mas, por exemplo, Os Miseráveis, muito legal, mas, nossa, difícil. Você gosta de, tipo assim, dos estilos, dos gêneros, assim? Você mais gosta de, tipo, clássicos, fantasia, romance, poesia? Assim, eu tenho lido muito clássico, sabe? Eu acho que eu gosto muito de clássico. E também tem uma coisa de fase da vida também, né? Eu acho que, tipo, determinados momentos, pelo menos eu vejo em mim, assim, tem determinados momentos que eu tô lendo mais um gênero e outros eu tô lendo mais outro, então, tipo, vai muito disso, assim. Sim, tipo, eu tento pegar esses que não são tão difíceis, tipo, por exemplo, Os Miseráveis. É um clássico, mas tipo, não é uma leitura assim muito fora do comum. Porque tem muito livro contemporâneo que, na minha opinião, é muito mais difícil que um livro clássico, né? Dependendo, por exemplo, eu esqueci o nome dele, que escreveu Ulisses, James Joyce. Tipo, não é tão clássico, né? Ele escreveu no século XX. Mas é considerado clássico, eu acho. Já? Eu acho que sim. Eu acho, não sei. Eu sei que ele é muito mais difícil, sabe? Eu lembro que eu tentei ler esse era muito clássico, se chama Tom Jones, que foi escrito no século XVIII, 1700 e pouco. E aí eu tentei ler assim e não foi. Não foi, era muito, sabe, a literatura britânica e achei muito chato, não conseguia entender o que ele queria falar. E também, assim, por exemplo, tem uma época que eu, tipo, os livros ingleses, né? A época da era vitoriana, eu me irrito muito, eu não consigo ler os livros, tipo, de Charles Dickens. Eu já tentei ler. Eu também. Nossa, Charles Dickens é uma dificuldade. Não também. vai. E todo mundo ama, né? Eu fico assim, gente, eu acho que eu tenho problema. Porque eu não me dei. Tipo, eu não sei, sabe quando não bate? Não bateu assim comigo. Sim, tipo, eu tentei ler David Copperfield, que todo mundo fala Sim, que é tenho. o auge. Nossa, gente, tem 1 milhão de páginas. Tipo, eu me irritei muito lendo, porque eu falo, caraca, que leitura mais chata, sabe? Tipo, eu achava muito drama, muito, tipo, muito coitadolândia, sabe? Porque a história do David, né? Ele contou a história dele. Não, porque eu fui separado da minha mãe. Não, porque minha madrasta me maltratava. Tipo, caraca, supera, sabe? E, tipo, eu me irritei muito, não consegui ler. Então, assim, também não é qualquer livro que eu consigo, sabe? Tem uns que eu começo a ler e falo, não vai rolar, não vai dar. Mas, assim, eu também, eu tô com um projeto de começar a pegar uns livros um pouco mais recentes, sabe? Por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, o 100 Anos de Solidão. Eu tô com o livro em casa, eu não comecei a ler ainda, mas eu quero muito ler. Isso esse romance é um que é mais tipo geracional, né? Que fala sobre gerações da família. E isso pra mim é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, porque às vezes conseguir construir na minha cabeça as gerações. Sim. Então eu fico tipo, tal pessoa é, sei lá, mãe da outra pessoa, e é tipo tio. Às vezes isso aí dá de construir na cabeça. Sim. Então, por exemplo, tem um livro do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que na verdade Nossa, é uma... virou série, não foi? Eu vi. Tipo, eu acho que são três tomos e cada tomo tem 3 livros, alguma coisa assim. São 9 livros no total. E eu li o primeiro, né? E eu acho que é a mesma pegada, porque assim, ele vai contando a história das gerações das famílias, mas pelo menos tem, por exemplo, tem como é que fala? Tipo, que mostra pai, mãe, árvore genealógica. Tipo, desenhado assim? Tem. Isso é melhor. Aí fica mais fácil de visualizar. Mas, por exemplo, eu gostei muito, né? Já pode dizer que Érico Veríssimo é meu autor favorito, assim, eu gosto muito dele, eu gosto muito da escrita dele. E eu acho uma coisa que eu acho muito louca é que, tipo assim, o Érico Veríssimo tem um filho, né? Que é o Luiz Fernando Veríssimo. E os dois são autores muito conceituados. Assim, eu acho que em nichos diferentes, né? Gêneros diferentes, só que os dois são, tipo, super reconhecidos, assim, né? Eu acho isso muito genial, porque, gente, a genialidade passa de pai pra filho, né? Sim. Nossa, eu adoro a forma como ele escreve, eu me identifico muito, sabe?
que eles falam, né, que é uma maneira de escrever mais universal, de forma que uma pessoa que não mora no Brasil possa entender a história, não precisa ficar, tipo, viajando, boiando. Então, eu gosto muito, sabe? E, por exemplo, eu vejo muito na escrita dele, pra mim parece muito com o Victor Hugo. Tipo, eu consigo encontrar outros autores em algumas expressões que ele se utiliza, sabe? Mesmo que, assim, é algo pessoal, sabe? Minha própria opinião, né? Baseada em mim. Baseada na sua cabeça. Na minha cabeça. Mas, enfim, gosto muito, sabe? E, por exemplo, eu gosto também de poesia nacional, assim. Cara, uma coisa que eu vejo, assim, que eu sinto muito, tipo, se você pega poesia, tipo, de antigamente, assim, sei lá, Fernando Pessoa. Sabia que teve uma fase que eu tava na escola que eu fiquei obcecada por Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa. E eu fiquei obcecada pela mulher. E, tipo assim, pelas poesias dela, hoje eu olho e falo, gente, como. É que é bem dramático, bem triste, uma coisa bem assim, ó, sabe? E aí é muito louco você ver, tipo, o estilo, como a poesia tem mudado. Porque hoje em dia eu acho que tá muito abrangente, qualquer coisa é poesia. Tipo, a pessoa coloca uma frase assim, tipo. O sol está brilhando. E aí, poesia. Vira poeta. Coloca no livro e tudo. Mas eu já vi até muita gente criticando isso. Tipo, que eles falam que é poesia de Instagram. Você coloca a no post, entendeu? Aí a pessoa, tipo assim, ela pega no Canva, coloca uma frase e posta no Instagram pra todo mundo ver. Tanto que tem uma... Eu não sei o nome dela, mas é uma autora bem famosa no Instagram, no TikTok. A Rupi. Será? Acho que ela escreve bastante poesia. E eu vi, tipo, criticando ela, porque as poesias dela são nesse estilo, sabe? Tipo, é uma frase, é um parágrafo só. E ele vem em vários aspectos. É muito polêmico tudo isso, né? Que falam que a literatura de hoje em dia deu uma recaída. Então, isso é uma questão, porque eu acho que... Pra mim, eu acho muito importante, tipo, as pessoas lerem, independente do que seja. Então, às vezes, você fala, ai, nossa, mas esse livro é muito ruim. Eu, tipo, ai, isso aí não é poesia de verdade. Mas, tipo assim, isso tá levando as pessoas pro mundo da leitura e, tipo... Porque eu acho que não... Quando você começa a ler e você se interessa por algo, você não para só ali. Sim. Você vai conhecendo outros livros. Então, tipo, talvez, essa poesia ruim seja uma porta de entrada pra pessoa conhecer outros livros, tipo, se aprofundar. E também eu acho que vai muito de gosto e, tipo... Sabe, vai muito de gosto. Tudo bem, tem coisas que são realmente ruins, né? Que é, tipo assim, realmente não tem como defender. Mas tem outras coisas que, tipo, é do gosto, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não conhece tanto os autores de poesia, aquilo faz sentido pra ela. Tipo, bate, assim, sabe? Quando você tá lendo e aquilo bate, tipo, você se identifica. E de alguma forma isso te ajuda. Então, tipo, eu acho que enquanto isso tá te ajudando e tá sendo bom pra você, então, tipo, então é válido. Eu acho que são dois aspectos, né? Dois aspectos. Aquelas pessoas que querem ler só pra parecer intelectual, entendeu? Tipo assim, aí posta na internet. Entendeu? E daí, tipo, pega livro muito difícil, livro clássico. Tipo, um pouquinho de vergonha dele. Sim. Ou, por exemplo, porque hoje em dia também conhecimento virou um produto, né? Então a pessoa ela quer mostrar que ela sabe. E aí a venda começa já a vender um curso dela. Ai, eu não suporto. Então, não, tipo, eu já vi, tipo, coach falando assim, se você me perguntar quantos livros eu li, eu vou falar, eu consigo contar nos dedos da mão. Mas agora pergunte quantos livros eu ouvi. Querendo dizer que ele escuta muito audiobook, tipo, então por isso ele sabe bastante. Um pouco de vergonha. Então, assim, tem esse lado, né? Sim. Dessa pessoa que quer se mostrar, tipo, quer parecer. Sei, eu conheço. Ser superior que os outros, sabe? Só porque ela lê. E eu acho que isso é uma questão, porque, tipo, a literatura e você ler muito, ou, tipo, você conhecer mais, não te faz melhor que as outras pessoas. Na verdade, eu acho que é uma responsabilidade, tipo, a mais. Porque se você lê e você conhece mais do que as outras pessoas em determinado assunto, então é seu dever, tipo, tornar aquilo acessível pra elas. Sim. Então, tipo, eu li um livro sobre, as abelhas, a importância das abelhas. E aí eu vou tornar isso uma forma mais que dê pra outra pessoa entender, sabe? Eu vou transformar isso numa forma da outra pessoa entender e de conversar, tipo, nossa, eu li um livro sobre a importância das abelhas, aí você sabia tal e tal coisa? Não de um jeito tipo, porque eu sou mais inteligente que você, eu sou melhor que você, eu sei sobre as abelhas. Sim. Não, tipo, eu acho que o conhecimento, ele é pra ser compartilhado. Então, se você sabe mais sobre algum assunto,
converse sobre isso, entende? Faz a outra pessoa conhecer mais também. Sim, eu acho que nem todo mundo, tipo, tem que ter as mesmas obsessões. E às vezes as referências também. Por exemplo, a gente gosta muito de livro, então a gente vai acabar, tipo, sabendo mais desse universo. Mas não significa que a gente é melhor do que uma outra pessoa que não saiba sobre isso. Mas às vezes a pessoa sabe sobre música. E sabe... tem essa troca. E aí, tipo assim, ninguém é melhor que ninguém, sabe? Só que cada um se identifica melhor com algum estilo de arte ou enfim, algum tipo de conhecimento. E aí, tipo, ela se aprofunda nessa área. E aí, o outro aspecto que eu ia falar também é daquela pessoa que, assim, esses livros mais recentes, que fazem bastante sucesso, e que, tipo assim, não se preocupam com passar alguma mensagem, alguma moral, mas apenas em vender. Porque hoje em dia é muito isso, marketing, sabe? É fazer sucesso no TikTok, no Instagram e vender. Então, os livros estão preocupados com isso. Isso é muito triste, né? Muito triste. E aí, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, só leem esse tipo de leitura e aí, se você pede para ela escrever um texto, ela não consegue, sabe? Tipo, um texto dissertativo argumentativo, do Enem. Tipo, a pessoa não consegue, porque... Tá condicionada àquela única estrutura de livro, que não se preocupa em passar conhecimento e fazer com que a pessoa aprenda. Eu acho que tem coisa ainda pior, porque tem livro que é um desserviço à sociedade. Tem cada absurdo que às vezes eu vejo nos livros, e tipo assim, gente, eu tô falando no sentido, amplo, assim, de coisas básicas, de tipo normalizar violência, por exemplo, certos tipos de violência, de abuso e tudo mais. E tipo assim, normalizar isso e não colocar, tipo, isso está errado, ou não colocar um aviso, tipo, não faça, não seja assim. Eu acho isso é um serviço, porque às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, às vezes não tem noção, e vai ler aquilo e fala, então tá ok, tipo, passar por essa situação. Tá ok, deixar. Gente, não está ok. Mas tipo, os livros hoje em dia, não sei, tenho a impressão de que todos são muito polêmicos, eles querem trazer muita coisa. Porque gera um debate, né? Querendo ou não, gera um debate. Sim, e acho que também acaba sendo uma forma das pessoas quererem ler. Quero ter minha própria opinião sobre o livro. Mas enfim, tipo, eu confesso que a minha opinião diverge muito do que as pessoas falam sobre esses livros atuais, sabe? Porque eu realmente não vejo... eu não sei, eu acho muito estranho a forma como, tipo, eles são feitos, a forma como eles são vendidos. Pra mim, tá tudo relacionado a essa coisa, tipo assim, de tem que vender, é um produto... E não se importar com a arte mesmo da literatura, em passar alguma mensagem. E isso reflete, por exemplo, na poesia, né, que a gente estava falando. Se você pega uma poesia, por exemplo, do Fernando Pessoa, que teve uma época que também eu era um pouco obcecado com as poesias dele. E aí você pega um poema, tipo, esses poemas de Instagram. Tipo, é uma diferença enorme, sabe? Não querendo dizer que, então para ser um poema bom tem que ser igual ao do Fernando Pessoa, não é isso. Eu acho que para ser um poema bom, tem que ser um poema que saia do seu coração, entendeu? E que você escreva ele... Seja algo real, e não simplesmente algo tipo, quero their life. Entendeu? Eu acho que esse que é o problema. Não é o tamanho do poema, não é a forma como ele é escrito, mas eu acho que é a finalidade dele, se ele está sendo feito... de uma forma real, né? Para passar alguma mensagem, para realmente ser uma arte ou então ser um produto, para que possa ser vendido, para que possa ser curtido. Isso é muito triste mesmo. Praticamente tudo é um produto, né? Tipo, as pessoas são produtos também. Sim. E tipo, não é todo livro... então todo livro contemporâneo é ruim. Não, tem muitos bons. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago sugestões que eu amo, assim, tem muitos bons. Sim, tipo, tem ótimos. Mas os que mais vendem... Não sei, eu fico com o pé um pouco Gente, atrás. nossa, eu não vou citar nomes, mas teve um livro que eu li. Que eu não consegui terminar ele, porque ele era... Nossa... tipo assim, ele tava muito barato, aí eu peguei, tipo, vou pegar pra ler, né? Mas, tipo assim, muito barato mesmo. Aí eu comecei a ler, e eu sabia que era, tipo, bem, assim, água com açúcar, mas tudo bem. Eu comecei, gente, era tão ruim, nossa, era muito ruim, não tinha como defender. Tipo, a história era ruim, a escrita era ruim, tudo era horrível. Aí eu fiquei, nossa, não tem condições. Tipo assim, não tem, eu não vou fazer essa violência comigo mesma. Aí eu não li. Então, mas isso também é uma coisa, tipo assim, a gente tem várias opções, tem coisas. Tipo, você escolhe aquilo que faz sentido pra você. Tipo, por exemplo, esse livro que eu falei, tipo, eu achei ele péssimo, então eu não vou ler. Agora, se você gosta e faz sentido pra você, então tudo bem. Aí é uma questão de escolha também. E uma coisa que eu queria te perguntar
Como que você fez pra lidar? Porque assim, na escola a gente tem muitas. Tipo, acho que é obrigação de ler certos livros, assim, né? Até vestibular, tem alguns vestibulares que eles exigem que você leia algumas obras pra fazer. Então, e eu acho, isso é uma opinião minha, eu acho meio ruim essa coisa de você obrigar uma pessoa a ler um livro. Porque talvez a pessoa até fosse gostar do livro, mas como ela tá sendo obrigada a ler, ela já tá, tipo, na força do ódio fazendo. Então, como que você fez isso? Como foi pra você, tipo, você gostava dos livros que eram indicados? Você lia ou você não lia? Ou como era essa relação? Então, eu lia os livros, mas eu confesso que eu não gostava, porque a maioria era tudo adaptação. E eu me incomodo muito com isso, sabe? Porque eu não tô lendo a história por completo, eu tô lendo, tipo assim, uma história revisada. Nossa, e a versão editada. Gente, eu lembro quando eu era criança que eu li uma versão editada lá, tipo, reduzida do Don Quixote. E eu fiquei super me achando. Tipo, eu li Don Quixote, e tipo assim, o livro tinha, sei lá, 80 páginas. Aí que eu fui descobrir que o Don Quixote real, verdadeiro, tem 2 volumes de 1000 e poucas páginas cada um. Sim. Aí eu não li, então. Mas ao mesmo tempo, eu admito que se eu fosse ler os livros, as versões originais, eu não iria entender nada, então... Também, né? Porque eu tinha, sei lá, 12 anos. Então eu realmente não ia entender. E assim também, eu não sei porquê, mas, por exemplo, eu só li um livro do Machado de Assis. Eu fiz uma TCC sobre ele. E não foi Dom Casmurro, eu nunca li Dom Casmurro. Meu TCC foi sobre Dom Casmurro. Sério? Então assim, eu acho que eu consegui me esquivar bem dos livros obrigatórios da escola. E, por exemplo, é uma coisa que pessoal. Eu falo para as pessoas, já li Dom Casmurro. Eu nunca li Dom Casmurro, nunca li Quincas Borlas, nunca li Brás Cubas. Pra mim é um orgulho nunca ter lido. Eu me sinto ET, sabe? É o meu defeito no mundo literário, porque eu acho que eu sou a única pessoa que gosta de ler livros que nunca leu esses livros. Mas é que eu não sei, eu acho que é também muito polêmico esse assunto, porque eu acho que não é a melhor forma de criar um hábito de leitura, obrigar as pessoas a lerem. Mas assim... Ajuda. Eu acho que funciona em alguns casos. Eu acho que é um mal necessário por enquanto. Porque se você vê, né, no Brasil, que sempre sai aqueles dados, estatísticas, né, quantos livros brasileiros leem por ano, precisa, sabe? Eu acho que a média, só pra vocês entenderem, a média de livros lidos no Brasil, pro brasileiro, né, é tipo, menos de 4 por ano. E na França, que é tipo um país que tem mais leitores, é de 20 por ano. Então, pra você ver, tipo, a diferença que tem aqui. Sim. Tem muita gente, tipo, eu conheço pessoas que, tipo assim, se lê um livro no ano já é muito, assim. Eu falo, nossa, eu li um livro esse ano. Então, e eu acho que você contando, assim, da sua família e tudo mais, do hábito da leitura, eu acho que é uma coisa muito que a família colabora muito com isso. Então, tipo, se você tem um ambiente que já tem livros, que já tem... você tem acesso a isso, já influencia muito pra você gostar daquilo, pra você ter pelo menos curiosidade. Tipo, pegar aqui pra ler. Né? Tá disponível ali, então você pega pra ler. E não é o caso da maioria, eu acho, das famílias e, enfim, das pessoas. Então, eu acho que essa questão de obrigar funciona porque, tipo, ainda que a pessoa, às vezes, vou ler esse, dos 10 que eu tenho que ler, vou ler um. E às vezes a pessoa se identifica, às vezes a pessoa gosta, às vezes é uma porta de entrada pra outros livros. Então, eu acho que, assim, o ideal seria que a pessoa, tipo, criasse vontade própria pra ler. Natural, né? Imposta ela, né? Mas às vezes, assim, o único contato que a pessoa vai ter com os livros vai ser na escola, porque em casa ninguém lê. Sim. Então eu acho que é isso, sabe? Eu sei que cria um ranço com os livros, de ter que ler eles de forma obrigada, né, na escola. Mas eu acho que, assim, se a pessoa ela consegue ir criando esse hábito, no final eu acho que tudo vai ficando mais leve, sabe? Por exemplo, eu tô lendo um livro de vestibular, né? Que é A Falência. É uma escritora nacional, se não me engano, o nome dela é Júlia Lopes. Eu já vi esse livro, o nome. É que eu sou péssimo em decorar o nome de autor. Eu declaro o nome dos livros, de autor eu não consigo. E aí eu comecei a ler, né, de maneira obrigada, né, porque por causa do vestibular. Só que assim, eu fui lendo e eu falei, caraca, é legal esse livro, sabe, é interessante. E aí, tipo, não se tornou mais um peso pra mim, sabe? Foi ficando algo mais natural conforme eu ia lendo, eu ia me interessando pela história.
Então eu acho que é isso, sabe? Talvez no começo seja um pouco mais difícil, pareça algo maçante, mas a partir do momento que a pessoa vai se acostumando, vai criando hábito, tipo, vai ficando muito mais fácil, sabe? E eu digo isso porque, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que, lê 100 páginas por dia, tipo, eu vou atingir uma meta de ler 2 livros por mês, e se não ler, pronto, já acabou, sabe? Eu tento ler de uma maneira mais tranquila para conseguir absorver aquilo que o livro quer passar. Legal. Eu acho que se eu acabo me prendendo muito a essa rotina de tenho que cumprir essas bater metas, eu acho que o livro vai perdendo a graça dele, a fantasia dele. Então, eu sou muito tranquilo com isso, sabe? Eu tento ler o que eu consigo no dia, se foi 50 páginas, se foi 100 páginas, se foi 30 páginas. Tipo, tá tudo bem, sabe? E não que eu leia todo dia. Leia um livro por dia. Não pensei nisso, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito realmente de, tipo, tentar peneirar o livro, sabe? Pra ir tirando as coisas preciosas que cada livro tem, para trazer isso para minha vida. Eu acho que dessa forma eu consigo aprender muito mais do que essa coisa de frenética, sabe? Bater meta e tem que ler e você não fica ali. Absorve. Exato, Sim. não absorve. Eu acho que isso também diz muito da nossa sociedade, sabe? Da gente querer fazer tudo acelerado, tudo rápido. Tipo, preciso ler isso em 10 dias. Vezes 2 na velocidade. E aí você perde totalmente o que o livro quer te passar, sabe? Então eu também sou muito tranquilo em relação a isso. Tenho que ler 20 livros por ano. Eu não sou assim, sabe? Eu não sei se eu deveria ser mais assim, porque eu também não sou nenhum expert em livros. É que eu acho que não é. Eu acho que a leitura, pra finalizar aqui também, né? Tipo, de trazer essa mensagem, que a leitura ela não é uma coisa tipo, eu tenho que fazer porque todo mundo tá fazendo, porque, tipo, é o certo. Mas, tipo, igual você tava falando, pra você é uma experiência boa. E, tipo, além de ser uma experiência prazerosa, também traz uma bagagem, seja uma bagagem cultural, uma bagagem de você conhecer mais as palavras, melhorar o seu vocabulário, conhecer histórias e isso mudar a sua perspectiva sobre o mundo. Então são muitas coisas que a gente ganha lendo. Então não tem que ter essa exigência, tipo, nossa, eu pus a meta de ler 10 páginas e hoje eu só li 2. Tipo, meu Deus, e agora? Não é, tipo, essa pressão, assim. Eu acho que, como eu falei, é tudo autoconhecimento, né? Você vê aquilo que funciona pra você, então... sei lá, pra mim funciona eu pegar um dia da semana e ler 50 páginas naquele dia. Que eu tô tranquila, eu leio. Ou então, nossa, ler 2 páginas por dia. E tipo, se você não conseguir tudo bem, mas tipo, de ser tranquilo. Acho que tem que ser uma experiência tranquila. Tem que ser algo gostoso, prazeroso. Exato, exatamente. Porque eu acho que tudo na sociedade parece tanto uma coisa de bater metas e tipo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer check na lista. Competição, né? Fulano tá lendo 50 páginas por dia, então não tem que ler. Exato, e tipo, só relaxa, sabe? Só vive a Aproveita. experiência. Exato, exatamente. E eu quero perguntar se você tem mais alguma mensagem que você queira deixar aqui para as pessoas. Eu acho que essa coisa de saber que todo livro ele é importante. E não se preocupe se você não esteja identificando com algum tipo de leitura ou algum estilo de literatura específico, que o momento você vai encontrar, eu acho que você vai se identificar. A gente tem tantos livros. Nossa, é verdade. Se quiser dicas, sugestões de livros, só pergunta pra gente aqui. Sim, então assim, eu acho que todo mundo tem algum tipo de livro que vai se identificar, que foi escrito para você, né, para o seu público. Então acho que ficar tranquilo em relação a isso, sabe? Se no momento você não está conseguindo acompanhar uma leitura específica ou você está tentando e parece que não está indo, pode ficar calmo que vai surgir a oportunidade, eu acho que vai aparecer uma luz aí, porque realmente assim, eu acho que a leitura ela é universal, ela é para todo mundo, para qualquer tipo de idade. E tem muita, tipo, uma gama imensa de autores e gêneros para você escolher o que se encaixa para você. O que eu identifico não precisa ser você não se identificar também, ou por exemplo, às vezes a Ana se identifica com um tipo de leitura diferente da minha, e tá tudo bem. Normal. Eu acho que encontrar o seu nicho na leitura. E eu acho que 2 coisas. A primeira é da gente estar aberto, tipo, você tá lendo, que às vezes a gente lê tão, tipo, eu tenho que ser obrigado a ler esse livro, você tá na força do ódio, você não tá aberto àquilo que o livro pode te agregar. Ainda que não seja o melhor livro do mundo, mas
tipo, de alguma forma talvez possa te agregar, assim, mesmo que seja, não quero mais esse tipo de livro, não é o estilo que eu gosto. Sim. De alguma forma você vai aprender alguma coisa. E a segunda coisa é de você experimentar coisas novas. Então, tipo assim, eu vou ler esse livro aqui de fantasia ou tipo, esse de poesia, pra ver o que se encaixa. Eu acho que é muito tentativa e erro também. Tipo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E aí você vai experimentando. exatamente. Você tem, tipo, todo final de episódio, eu sempre deixo uma tarefinha pras pessoas. Você tem alguma ideia de tarefinha ou eu posso... Não, pode dar. Eu tentei, se tiver algo, pode falar. Não, eu tô... Porque, tipo assim, eu queria deixar essa dica, assim, de você pegar... Talvez um livro que você tem aí na sua casa, ou algum que você tá adiando, assim, a leitura, que você fala, nossa, eu gostaria muito de ler esse livro, mas, em algum momento eu leio. Pega pra ler. Tipo, não se coloca uma obrigação de, tem que terminar em um mês. Mas, tipo, pega pra ler, começa a folhear, entender, tipo, isso aqui é legal. E não importa o que você esteja lendo, vê no que aquilo o livro pode te agregar. Tipo, ver alguma coisa assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Olha isso que o autor fala, exatamente aquilo que eu tô vivendo. Então, tipo, esteja aberto a isso, né? Eu acho que é isso. E também, tipo, de uma maneira prática, talvez colocar metas de ler um pouco por dia. 5 páginas por dia. Só que, igual a gente falou, não ser uma coisa tipo, eu não li, meu Deus. Tipo, tá tudo bem se você não conseguir bater a meta todos os dias. Mas, tipo, porque às vezes essa disciplina também ajuda a gente a criar o hábito, né? E, tipo, gostar disso. E é isso. Muito obrigada pra todo mundo que tá assistindo. Muito obrigada, João, por ter topado. Enriqueceu muito. Eu agradeço pelo convite. Foi uma honra participar. Tô me sentindo até famoso agora. Não, e o pior é que eu pensei nesse tema, o João foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Eu preciso trazer o João pra falar sobre livros. E é isso. E se você participa da Paróquia Sagrada Família, a gente tá com um clube do livro católico. E aí, se você quiser participar, tamo aí, só me manda mensagem. Se tiver alguma sugestão de tema também, se você quiser vir aqui falar comigo, é só mandar mensagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.